valor numérico de um polinômio. Então, quando o polinômio px substituímos por um número a, né, esse a pertence aos números complexos, então esse é de pertence, né? Então, ou seja, o a seria um elemento que está dentro do número complexo. Temos número que indicaremos, né, por p de a, chamamos esse número de valor numérico de p de x. Caso o valor numérico p de x para x igual a seja igual a zero, dizemos que a, né, esse número, no caso, ele seria a raiz ou zero desse polinômio, certo? Então vamos trabalhar, né, além do aspecto geral, vamos trabalhar uma parte prática aqui, como seria, por exemplo, um exercício. Então, dado o polinômio p de x igual a 2x à terceira menos 3x ao quadrado mais x menos 1, obtenha o valor numérico de p de x quando o x, no caso, for x igual a 2. Então, a gente vai trocar o valor da variável por 2. Lembrando que primeiro a gente faz a potenciação, depois a multiplicação. Então, 2 à terceira vai ficar 2 vezes 2 vezes 2, é 8, né? 8 vezes 2, 16. 2 ao quadrado, né? 2 vezes 2. 4, 4 vezes menos 3, menos 12. 2 subtrair por menos 1, então mais 1. Então, 16 menos 12, 4, mais 1, 5. E assim, P de 2, né? Quando o A, no caso, o X é 2, o valor daquele polinômio vai ser igual a 5, certo? Isso aqui é um exemplo já, mais ou menos, como é que vai estar dentro das questões que a gente vai trabalhar. Então, polinômio identicamente nulo. Então, essa parte aqui, se você olhar para o livro, ele vai estar dentro lá de igualdade. Logo depois da definição e do valor numérico de um polinômio, dentro do livro de vocês vai estar dentro de igualdade. É porque eu coloquei numa linguagem mais prática que eu encontrei, né, para poder vocês ficarem mais fácil de entendimento, que lá está a igualdade, não está especificamente dizendo, né, cada tópico. Então, polinômio identicamente nulo. Dizemos que o polinômio é identicamente nulo quando todos os seus coeficientes são iguais a zero. Indicamos P de x igual a zero, porque se todos os coeficientes são iguais a zero, ao multiplicar pela incógnita, né? No caso x, por exemplo, que a gente está trabalhando, vai dar zero, somar todos os zeros, o polinômio vai ser igual a zero. Então, ou seja, nós temos aqui um exemplo, né, em que ax é igual a zero. Então, cada coeficiente aqui, ó, ele é igual a zero. Se eu multiplicar aqui, ó, pela incógnita, no caso o x, você vai perceber que se eu somar todos, o ax vai ser igual a zero. Então, ou seja, como ele é identicamente nulo, nesse caso ele não possui grau. O GR aqui foi para representar o grau do polinômio, ele não existe, né? Esse símbolo aqui cortado por um traço, não existe, né? O E realmente ele é virado, né, para a esquerda. Então esse símbolo aqui é de não existe, não existe o grau do polinômio. Vamos para outro exemplo, né? Ali é um exemplo mais geral. Agora vamos para o exemplo mais prático, que está mais próximo do exercício. Então, determine A, B e C de modo que o polinômio, esse polinômio aqui, seja identicamente nulo. Se a gente ser identicamente nulo, a gente sabe que os coeficientes são iguais a zero. Então é só você pegar o coeficiente aqui, ó, igualar cada um a zero e descobrir o valor de A, B e C para que esse polinômio seja igual a zero. Então 2A menos 1 igual a zero, né? Joga 1 para o outro lado, né? No caso vai passar com a operação inversa, tá? Menos 1 passa mais 1. Isola o A, né, passa o 2, dividir. Então vai ficar o A, 1 meio, para que isso daqui dê zero, né? Não basta simplesmente esse dar zero, tem que todos dar zero. Então a gente tem que calcular os demais também, até porque ele está pedindo o A, o B e o C. Né, para que esse polinômio ele seja identicamente nulo, todos os coeficientes têm que ser igual a zero. Então 3A menos 2B igual a zero. Substituindo o A, que a gente encontrou como 1 sobre 2, então vai ficar 3 que multiplica 1 sobre 2 menos 2b igual a zero. Então 2b, eu passei por outro lado aqui, certo? Somando, né, com a operação inversa, então vai ficar 2b igual a 3 sobre 2. Como eu quero descobrir o valor de b, eu vou tirar esse 2 que está acompanhando ele. Então ele vai passar, está multiplicando, eu passo dividindo. Passar dividindo é a mesma coisa que você multiplicar por 1 meio, nesse caso aqui. Então vai ficar 3 sobre 2 multiplicado por 1 sobre 2. Lembrando que ao fazer a multiplicação de frações, eu multiplico o numerador com o numerador, denominador com o denominador. Então 3 vezes 1, 3, 2 vezes 2, 4. Descobri o valor de C agora. Então 4A, o A eu tinha feito a descoberta
né, que seria 1 sobre 2. Então, 4 vezes 1. 4 sobre 2, 2. Né? Passo C para lá, que está subtraindo, passo somando, então C é igual a 2. Outro caso que a gente tem é princípio de identidade de polinômios. Né? Identidade lembra de igualdade. Então, dois polinômios são iguais quando seus coeficientes são iguais. Certo? Então, ou seja, não basta, né, a parte literal aqui ser igual, os coeficientes também têm que ser iguais. Então, serão iguais se somente os coeficientes eles forem iguais. Quando isso ocorre, dizemos que AX, né, é o polinômio aqui genérico, né, é idêntico a ABX, ou seja, esses dois polinômios são iguais a partir do momento que os seus coeficientes também são iguais. Vamos ver um exemplo aqui, né, a situação. Sendo os polinômios AX e BX, estabeleça as condições para que AX e BX sejam idênticos. Então, ele está pedindo que a gente descubra o valor de tanto de P quanto de N quanto de M, para que eles sejam idênticos. Para que eles sejam idênticos, como a gente viu anteriormente, certo? Os coeficientes eles têm que ser iguais. Então, ou seja, P não está acompanhando x a terceira, eu vou ver o outro coeficiente que está acompanhando x a terceira no outro polinômio. No caso é 2. Então, P é igual a 2. O 3 está acompanhando x ao quadrado. Quem está acompanhando x ao quadrado no outro polinômio é n. Então, seja como eles têm que ser o mesmo coeficiente, tem que ser igual, que acompanha aquela variável, né, elevada àquele determinado expoente. Então, 3 ou n é igual a 3. O m, né, menos m, x. Então, o m menos m está acompanhando o x. O menos 4 está acompanhando o x. Então, ou seja, m é igual a 4, porque o sinal já tem aqui, certo? Então, m só pode assumir valor 4 para ser igual a esse termo aqui. Ó. Você está vendo que os termos vão ser iguais, né? 7 é igual a 7, não tem nada que mexer. Então, p é igual a 2, n é igual a 3 e m é igual a 4 para que eles sejam idênticos. Então, essa parte também está dentro de igualdade, é um dos tópicos lá dentro da igualdade, dentro do livro Fundamentos da Matemática Elementar. Lembrando que agora, se eu não me engano, é o volume 6 que a gente vai trabalhar, não é mais o volume 4. Né? Aquele a gente não vai trabalhar mais, a gente está trabalhando com o volume 6, que tem lá a parte de polinômios. Obrigado, né? A gente finalizou mais essa explicação para não estender muito em relação ao conteúdo, e assim, cada aula a gente vai trabalhando os tópicos relacionados a polinômios, então provavelmente na próxima aula será relacionada às operações com polinômios. Nessa primeira aula é para identificar algumas características e definições em relação a polinômios. Para a próxima aula a gente vai trabalhar com as operações propriamente ditas.